Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero propor a vocês que a gente pense um pouquinho sobre algo muito importante nas nossas vidas, que é entender que passaremos e enfrentaremos lutas no decorrer da caminhada, né? Às vezes nós nos preparamos para o sucesso, nos preparamos para a vitória, mas não nos preparamos para as derrotas e nem para os sofrimentos da vida. Mas é inevitável que tanto uma quanto a outra situação se apresente a nós. Todos nós já vibramos muito, nos alegramos muito com alguma vitória que conseguimos na vida, mas também muitos de nós já amargamos derrotas e aflições no decorrer da vida. E aí sempre surge para nós algumas perguntas nesses momentos, né? Às vezes tudo está indo muito bem, perfeitamente bem, e do nada as coisas começam a se complicar. Parece que num passe de mágica as coisas mudaram o rumo, né? Às vezes uma notícia que nos pegou de surpresa, de uma doença, às vezes a perca de um emprego, às vezes um negócio que não foi fechado na empresa que trabalhamos e veio uma demissão em massa. Às vezes a nossa própria empresa perde um grande cliente e entramos em crises e dificuldade. E as crises e dificuldades, elas acontecem nos mais variados sentidos, nas mais variadas situações. E muitas vezes nós somos apanhados perguntando por que isso aconteceu, quem foi o culpado, em que momento nós erramos. Mas é fato que uma pergunta só precisa ser feita nesse momento, que é a pergunta de por que Deus nos leva ao deserto de vez em quando. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, o verso de número 2 diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E aí vai dizer o texto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que cremos num Deus soberano, que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós, que não poupou o seu único filho e que nos amou e nos ama de maneira imensurável, devemos perguntar de maneira íntima, mas também de maneira real a Deus, né? Por que esses sofrimentos, ou Deus nos leva ao deserto de vez em quando? A primeira coisa que Deus faz ao nos levar aos desertos da vida de vez em quando é para nos lembrar que nós somos homens e não Deus. Na maioria das vezes nós somos tentados, depois de algumas vitórias ou de algumas situações bem-sucedidas, acharmos que nós somos o dono da verdade, somos os reis da cocada preta, né? E então Deus nos leva ali naquele deserto, nos coloca ali naquela situação para que nós voltemos os nossos olhos para Ele e voltemos a depender dEle. Um segundo motivo pelo qual Deus permite as aflições ou permite os desertos na nossa vida é para provar o que de fato está em nossos corações. Deus faz isso para testar, para saber se o nosso coração pertence a Ele, se o nosso coração é integralmente dele. Então, Deus permite que nós sofremos e passemos por essas desventuras de vez em quando. O próprio Jesus nos fala disso, né? Ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca nos enganou, ele disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João 16:33, Jesus disse que a caminhada com ele não era uma caminhada sossegada, num caminho largo, não, ele disse que a porta é estreita, ele disse que apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, né? E por isso ele vai dizer que poucos acertam este caminho, esta porta, e entram para a vida eterna. Então, ele sabe que as aflições, as provações, elas têm sim um fundamento e elas precisam estar presentes na nossa vida
para que nós valorizemos e andemos na presença de Deus. E um terceiro motivo, com base nesse texto de Deuteronômio, que nós percebemos porque Deus nos leva algumas vezes ao deserto, é para testar o nível da nossa obediência, gente. Nós obedecemos a Deus de maneira parcial, nós obedecemos a Deus de maneira integral. Obedecer a Deus quando tudo está muito bem, está tudo muito tranquilo, parece até ser fácil, né? Mas obedecer a Deus quando Deus pede que façamos escolhas difíceis não é tão simples. E Deus, ele nos leva aos desertos da vida para testar essa obediência. A nossa obediência, ela não deve estar atrelada a coisas, ela não deve estar atrelada a condições, ela precisa ser uma obediência irrestrita a Deus. E por último, Deus leva-nos ao deserto de vez em quando para nos disciplinar também, né? Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. É o verso 5 de Deuteronômio, capítulo 8. Então, algumas vezes o deserto da nossa vida, a crise que chegou sobre nós, é apenas uma maneira pela qual Deus utiliza-se para nos disciplinar, para trazer às nossas mentes que nós dependemos dele, que nós pertencemos a ele e que nós estamos sendo preparados para uma bênção ainda maior. Lembre-se que a disciplina, ela sempre vem acompanhada de uma bênção posterior. O que estava acontecendo em Deuteronômio capítulo 8 era o povo antecedendo a entrada na terra prometida. Então eles estavam sendo disciplinados, tratados, preparados para receber a bênção de uma terra frutífera, de uma terra abençoada. Eu e você somos neste tempo também disciplinados por Deus para recebermos uma bênção imensurável, que é a esperança da nossa terra prometida, que é a nossa Jerusalém celestial, é a nossa entrada triunfal no céu, é a nossa vida face a face com Deus. E por isso é que em alguns momentos da vida, Deus também nos disciplina. Por isso, Deus nos leva ao deserto de vez em quando para, em primeiro lugar, mostrar que nós somos homens e não somos Deus. Em segundo lugar, para provar o que está no nosso coração. Em terceiro lugar, para testar o nosso nível de obediência. E em quarto lugar, para nos disciplinar, para que então possamos receber a bênção dele, sabendo que devemos amar mais o abençoador do que a bênção que ele nos dá. Bom dia, Deus te abençoe e te guarde, que essa semana seja uma semana de paz, de alegria para a sua vida e que você possa enfrentá-la na presença do Senhor Jesus Cristo. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.